Buenas. Então, queria mostrar aqui, fugindo um pouco da nossa filosofia comum, né, que é falar sobre códigos, mostrar códigos de programação para o Profit Chart, mais uma planilha do Excel, tá? Provavelmente quem é membro do canal já viu, porque os membros têm acesso a todos os vídeos que eu posto imediatamente, né, mesmo os que estão na fila, né? Quem não for, em algum momento vai ver, né, conforme os vídeos forem sendo publicados aí, liberados publicamente, né? Uma série de vídeos que eu tenho feito sobre modelos ou parametrizando, codificando alguns modelos e estratégias que o Stormer tem apresentado, ou apresentou numa série que ele chamou Princípios da Consistência, né? Então, por exemplo, trap de raposa, modelo de volatilidade, né? Onde a gente criou coloração, alerta, screening, né? Para poder nos auxiliar no dia a dia a localizar esses parâmetros, né? Esses padrões, né? Visualizar esses padrões ocorrendo, né? E tudo mais. E em um desses vídeos ele mencionou, né, o ponto de alijar risco, né? Ele fez até uma brincadeira que ele falou que é quando ele era um operador mão de alface, né, ele usava muito essa metodologia para se proteger. E a gente pode até falar um pouquinho depois sobre isso, né? Quando usar, por que usar, é interessante usar ou não, né? Mas eu acho que, né, vale então a gente pelo menos entender o que é o ponto de alijar risco, né? Então vamos falar sobre isso e aí a gente vê a planilha aqui que a gente montou, né, para você calcular automaticamente aí o ponto de alijar risco. Então vamos zerar ela aqui para a gente discutir e aí entender o conceito. Então eu defini aqui embaixo o que seria o PAR, né, o ponto de alijar risco, né, tanto na compra quanto na venda. Claro que o conceito é o mesmo, o que muda é justamente os lados das operações, né? Mas conceitualmente a ideia é a mesma, né? Então no lado da compra, né, o ponto de alijar risco seria o preço de venda de uma porcentagem X dessa minha posição de compra para que haja o retorno total do investimento inicial, mesmo após o stop do restante da posição. Então, o que isso quer dizer na prática? Vamos imaginar aqui que a gente tem um modelo operacional, tá? Que por qualquer motivo que seja, né? Não interessa exatamente por quê, né? Para esse tipo de estudo que a gente está fazendo agora, mas aqui é um sinal de compra. E aí, a gente já tem aquele metodologia, vamos dizer assim, já bem comum, né, de entrada no rompimento da máxima e stop na mínima. Então, vamos colocar as linhas aqui para gente se localizando. Então, stop na mínima, abro minha posição de compra no rompimento da máxima, vou colocar uma cor diferente aqui, vamos colocar um púrpura. E aí eu tenho um Fibonacci como alvo lá em 161. Então, você está vendo ali 161, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma linha 14 com 30, pintar de verde, e vou apagar aqui os outras projeções para não atrapalhar a gente. Então, bem simples, né? A maioria dos modelos operacionais que você vai ver por aí usam uma filosofia igual ou parecida, né? Rompeu a máxima, você compra, stop na mínima e um alvo Fibonacci 161, né? Claro, depende da estratégia, né? Mas a ideia conceitual de alvo, entrada, né, é bem comum. Então, o que o ponto de alijar risco vai te ajudar aqui? A ideia é buscar um valor entre o meu ponto de entrada e o meu alvo, onde eu venda uma porcentagem da minha posição, para que o que sobrar dessa posição, mesmo que volte e bata no meu stop, o meu risco seja zero. Né? E como que funciona isso na prática? Tá? Porque eu sei que é meio confuso de entender. Mas vamos usar então justamente um exemplo prático para a gente ver isso ocorrendo. Então vamos pegar justamente esse exemplo. Né? O que a gente tem aqui? Máxima em R$11, mínima em 8,95. Então o nosso preço de entrada, né? Então se a gente voltar agora para a nossa planilha, tá? Só para observar, na planilha você só vai precisar preencher a coluna azul. O restante todo é calculado automaticamente. Então só esses 4 valores aqui, tá? Que você vai preencher. O resto tudo é automaticamente calculado. E note que do lado de algumas entradas ou resultados eu coloco um número que é para representar o que ele quer dizer aqui na minha definição. Então para ficar mais fácil de acompanhar, tá? A gente vai ver
né, um pouquinho mais disso conforme a gente for vendo aqui este exemplo, né? E a coloração é para mostrar o lado da operação, né, dessa ordem que você vai dar. Então, por exemplo, se eu estou abrindo uma posição de compra, né, o meu fechamento no PAR vai ser de venda, né? E o meu stop, claro, seria uma venda também, mas eu coloquei amarelo só para distinguir, né? O stop, obviamente, sempre vai ser o inverso da sua abertura de posição, né? Se eu comprei, meu stop é venda. Se eu vendi, meu stop é compra, né? Então vamos lá, voltando agora aos valores. Vou voltar aqui. A gente tem preço de entrada no lado da compra em R$11, com stop em R$8,95. Então ele calcula para a gente tudo aqui automaticamente, né? Eu ainda tenho outros dois campos que eu posso entrar. Quantidade de ações, que é o quanto eu quero me posicionar inicialmente. Então, por exemplo, 1.000 ações. Vou deixar 1.000 ações para arredondar os números e ficar mais fácil aqui da gente fazer o estudo, né? E a quantidade de ações que eu quero fechar, né, nesse meu ponto de alijar risco. Então, quanto em porcentagem eu quero fechar dessa minha posição, né? O Stormer mesmo recomenda 70%, mas depois eu vou mostrar o que significa, né, alterar este valor. Então eu vou deixar por enquanto 1.070% ali como valores, tá? E aí, né, na nossa primeira tabela aqui a gente tem alguns resultados, né, onde a gente tem o ponto de alijar risco. Então já vamos colocar uma linha aqui no nosso gráfico em 11,88. Cadê? 11,88. Deixar em azul mesmo, para representar aqui nossa linha azul, nosso PAR, nosso ponto de alijar risco, né? Eu tenho o meu risco original, por quê? Note que, né, se eu comprei 1.000 ações aqui, nada impede do preço imediatamente após a minha compra cair e bater no meu stop. Então, eu tenho um risco original de R$2.050, que é inerente da minha operação, né? Nada impede do preço assim que eu comprei cair e me dar um prejuízo aqui de R$2.050, tá? Por quê? Porque ponto de alijar risco não é gerenciamento de risco, tá? Importante frisar isso. Ele vai deixar o seu risco, né, a sua estratégia em relação ao seu risco mais robusto, mas ele não serve como gerenciamento de risco, porque, né, antes mesmo de eu me posicionar, eu tenho que entender se eu aceito esse risco de R$2.050, né, que pode ocorrer logo imediatamente a minha compra, né? Tá dentro do meu capital, vai me quebrar, né? Tá dentro da minha meta diária de aceitar a perda, né? Isso tudo você tem que definir antes mesmo de pensar em PAR, em ponto de alijar risco, tá? Eu tenho um investimento inicial de R$11.000, que, obviamente, se eu tenho 1.000 ações comprando 1.000 ações a R$11, o meu investimento inicial é, portanto, R$11.000. Eu desembolso R$11.000 para realizar essa operação, né? Eu tenho uma segunda tabela onde eu demonstro as minhas quantidades de posições baseando-se no valor que eu defini aqui, né? E o que isso quer dizer? Quer dizer que eu vou colocar uma ordem, note que de vermelho, né, de venda de 700 ações, que é o que? O 70% da minha posição no meu PAR. Tá? E o que vai restar, caso esse preço seja atingido, né, é justamente 300 ações, né? A partir daqui, caso esse preço, né, atinja o meu PAR, o que vai sobrar são 300 ações. Por quê? E agora que vem né, a sacada do PAR. Porque então, se eu pensar que o preço está aqui, fiz a minha posição, 1.000 ações, comprei. O preço vem, bate no meu PAR, vendo 700 ações, fico com 300, mesmo que agora o preço decida voltar para cair aqui e bater no meu stop, agora o meu prejuízo é zero. E como que isso acontece?
Bom, para isso eu te mostro com a tabela da verdade. Se a gente fizer uma venda de 700 ações, que é o nosso 70%, a 11,88, a gente recebe R$ 8.315. Se logo em seguida o preço volta e bate lá no meu stop 8,95, eu vendo as minhas 300 ações restantes, no meu preço stop é 8,95 e eu recebo R$ 2.685. Se eu somar esses dois valores, o que eu recebi nessas duas, né, operações, né, foram R$ 11.000. Né? Então, só para deixar aqui, né, aqui o que eu fiz? Vendi as minhas 300 ações restantes. No total, eu recebi R$ 11.000, que é igual ao meu investimento, né, o valor do meu investimento inicial. Então, eu saí desta operação, no final das contas, né, sem prejuízo. Claro, sem considerar taxas, custos operacionais, esse tipo de coisa. Né? Então, a ideia é que o ponto de alijar risco seja uma realização parcial que vai te ajudar a proteger seu risco. Serve sempre em todos os cenários, em todas as circunstâncias? Não. E aí eu quero fazer uma analogia simples aqui, né? Pensando assim, pensa num esporte, sei lá, automobilismo, na Fórmula 1, o cara no top, no auge do momento do esporte, que, sei lá, o Lewis Hamilton, né? Lewis Hamilton. Mesmo um cara já com 7 títulos mundiais, experiente, tem momentos que ele sabe que ele não tem que pisar com o pé lá embaixo, que ele tem que administrar pneu, motor, combustível. O mesmo mentalidade a gente tem que aplicar no mercado. A gente não pode estar com o pé lá embaixo 100% do tempo. Em alguns momentos a gente tem que saber o momento de tirar o pé. Algumas circunstâncias, algumas condições, algumas vontades. Então, pode ser que, né, eu queira proteger uma posição que eu quero fazer um swing para o futuro, né, uma position para o futuro. Então eu posso lá aplicar uma realização parcial. Né? Por quê? Porque a partir do momento que eu realizei aqui parcialmente no meu ponto de alijar risco com, né, o meu 70%, né, o que sobrou, essas 300 ações, mesmo que eu não tenha um alvo aqui, como a gente usou de exemplo o Fibonacci, mantendo o meu gerenciamento de risco aqui no meu stop em 8,95, essas 300 ações restantes estão protegidas. Então, eu posso deixar aí 6 meses e ver o que acontece. O preço pode daqui a alguns meses subir e bater lá R$ 20. Né? Claro, pode voltar e bater meu stop, porém não terei prejuízo nenhum. Né? Por que a gente fala não dá para usar sempre? Por quê? E acho que é o que o Stormer quis dizer com mão de alface, é que, claro, conforme a gente reduz o risco, a gente reduz os nossos potenciais ganhos, né? E potenciais lucros, né? Então, não dá para você querer ser risco zero 100% do tempo, porque senão você demanda muito tempo e investimento para muito pouco lucro, né? Muito pouco retorno. Então, tem que ter momentos que você vai ter que pisar 100% lá embaixo, pisar e, né, e ir para as cabeças. Mas tem momentos que você tem que falar, não, aqui, olha, por que eu não uso uma realização parcial, protejo essas minhas 300 ações e deixo aí numa posição, né, position para o futuro. Né? É uma aplicação, uma forma de aplicar, né, o ponto de alijar risco. Tá? Então, como sempre, tudo depende da necessidade, da aplicação, do que você está tentando buscar. Tá? Então, essa é a planilha, né? Note que ela faz os cálculos todos para você aqui, tá? E na ponta da venda? Então, se a gente pensasse no inverso, a gente entraria aqui no 8,95 e o nosso stop seria no R$ 11. Aonde que é o nosso ponto de alijar risco? É só inverter os nossos valores. A entrada será no 8,95 e o stop em R$ 11. Porque, claro, agora eu vou vender aqui no rompimento da mínima, né? Para ser estopado, talvez, aqui na máxima. Então, note que o meu novo ponto de alijar risco é 8,07. Né? Note que o conceito é o mesmo, né? E a planilha automaticamente demonstra para você o que precisa aqui, né?
o preço de entrada, né, a posição, né, então é no lado da venda. Se eu for fazer agora a realização parcial no ponto de alijar risco, é uma compra, obviamente, porque abriu uma posição de venda. Então a planilha automaticamente já faz tudo isso para você, tá? Então basta colocar os valores aí, né, que você precisa para que a planilha calcule, né, os seus níveis aí de ponto de alijar risco, tá? Então era essa a ideia que eu queria apresentar. Se vocês tiverem outros aí metodologias ou ideias que vocês usam para proteger também, né? Lembrando, isso aqui é uma forma de deixar o seu gerenciamento de risco mais robusto, não é por si só gerenciamento de risco. Mas se você tiver outras ideias, deixa aí, a gente tenta parametrizar, codificar, mesmo que seja uma planilha de Excel, né? Para que a gente possa aí deixar o nosso leque de opções maior. Tá, então eu espero que tenha ajudado, né? A gente se vê aí nos próximos vídeos.